30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 14 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Setor de serviços tem crescimento em agosto. E chega ao quarto mês seguido de alta, Jéssica Gonçalves. O setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Prorrogado o prazo para famílias convocadas atualizarem dados no Cadastro Único. Natália Kozlik. Além do Auxílio Brasil, a atualização no Cadastro Único é indispensável para as famílias beneficiárias de outros programas sociais, como tarifa social de energia elétrica e benefício de prestação continuada. Vantagens e benefícios para motoristas sem multas de trânsito. E investimentos em rodovias e ferrovias. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Motoristas sem multas de trânsito nos últimos 12 meses já podem ativar o cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores. Com isso, é possível receber vantagens e benefícios. E vamos saber mais sobre o assunto com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que está aqui com a gente ao vivo. Boa noite, ministro. Boa noite, prazer estar aqui na Voz do Brasil e falar de um tema tão importante para o país. Ministro, como a gente já disse, já estão valendo os benefícios para os motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. Como é que isso funciona na prática? Exatamente, Nassi, nós estamos falando no dia 22 de setembro, foi então iniciado o cadastro positivo. Aqueles motoristas que não tiveram nenhuma infração nos últimos 12 meses vão passar agora a compor então esse cadastro positivo de condutores. Condutores que vão acessar então serviços com desconto, com premiações, e a gente tem fechado um grande serviço junto com as empresas privadas e também com os Detrans. A nossa expectativa é que nos próximos meses a gente possa anunciar desconto no IPVA, possa anunciar outros descontos também com relação às locadoras de veículos, que vão ter agora uma pessoa que vai estar alugando um veículo que tem faz parte de um cadastro positivo, mostra que tem um perfil, uma personalidade, um cuidado em cumprir a legislação. Ministro, a gente já tem aí um número de condutores cadastrados e quem é que já pode também receber esse tipo de vantagem? São 73 milhões de condutores no Brasil, é um dos maiores países do mundo em número de condutores. Nós estamos falando de um país que tem 113 milhões de veículos. Hoje nós temos 46 milhões deles já cadastrados na carteira digital de trânsito, e desses que já se cadastraram, e aí eu convido a todos que estão nos ouvindo a abrir seu aplicativo CDT nas lojas dos aplicativos smartphones para que possa então se cadastrar. Hoje nós estamos com 1,5 milhão de condutores que já estão cadastrados e estão aptos a fazer parte então desse programa do cadastro positivo. O motorista que ainda não fez, ele pode se inscrever no Registro Nacional, e como é que faz isso? A qualquer momento. E a gente precisa então ter a carteira digital de trânsito, um aplicativo que é um dos mais utilizados hoje do GovBR, um aplicativo que tem notas 4.5, 4.6 hoje com relação à usabilidade. Um aplicativo muito interessante que, além de você nesse aplicativo se cadastrar como condutor, fazer parte desse cadastro positivo, você tem a carteira de motorista, você tem um documento do veículo e você pode também sanar dívidas ali com relação a infrações. Ministro, vamos falar um pouquinho da participação das empresas nesse esquema todo. Os benefícios oferecidos ao condutor, eles incluem, por exemplo, desconto em tarifa de pedágio, estacionamento. E aí, como é que funciona, então, essa participação do setor privado? Bom, a gente está falando de um setor privado que tem buscado cada vez mais premiar aqueles condutores, aquelas pessoas que estão andando de acordo com a legislação. Essa parceria junto com o Ministério da Infraestrutura, com a nossa Secretaria Nacional de Trânsito é fundamental para que nós possamos mudar esse mindset, a forma de incentivar o cidadão brasileiro a andar na lei. A gente vinha até 2018 com um formato de multa.
tinha uma indústria da multa muito forte, onde você, para que o cidadão andasse na linha, andasse dentro da legislação, você multava, muito rigor. A gente tem buscado mudar isso, trazer um incentivo através da educação. Então, nossos programas estão muito voltados para educar o cidadão a compreender a importância de andar de acordo com a legislação, especialmente no trânsito. Então, o setor privado tem sido parceiro, então diversas empresas têm nos procurado e junto com o setor privado nós vamos então abrir esse incentivo para que o brasileiro possa cumprir a legislação no trânsito. E se uma empresa ela concluir que ela pode oferecer um certo tipo de benefício ao motorista, o que é que ela tem que fazer para participar do programa? Excelente. Vai entrar em contato com a Secretaria Nacional de Trânsito, tanto pelo site do Ministério da Infraestrutura, como também pelo telefone nosso lá do Ministério, nossa ouvidoria, e a gente vai conseguir direcionar para que ela possa então fazer parte desse portfólio de empresas que já fazem parte desse exercício de cidadania. Mas qual que é a vantagem para essas empresas? A vantagem para a empresa está sabendo que aquele condutor faz parte de um cadastro positivo, ela vai conseguir atrair esse condutor para fazer uma parceria junto com essa empresa. No caso, vamos falar aqui das locadoras de veículo. Se você loca um veículo para um cidadão que você sabe que ele não tomou multas nos últimos 12 meses, você já consegue imaginar que esse cidadão é um cidadão que vai parar o veículo no local correto, que não vai estar sujeito a ter um acidente de trânsito, e você consegue dar um desconto na tarifa. Mesma coisa com relação às seguradoras. A gente tem ali a pólice do seguro do veículo. Então, o custo do seguro, as seguradoras vão ter a informação de que aquele cidadão é um cidadão que cumpre a legislação. Isso faz com que ela possa dar um desconto no valor do seguro do veículo. A vantagem para a empresa é que ela vai conseguir se diferenciar das demais empresas que estão dentro da concorrência, né? Seja no seguro, seja na locação de veículos, dentre outras questões que nós estamos sendo procurados, e a gente vai então unir essas empresas em busca dessa causa aí, que é fazer com que o cidadão cumpra a legislação. Ela se projeta, então, para um cliente que é mais interessante. Exatamente. Ministro, no caso aí de descontos aí que dependem de governos locais, um exemplo é o IPVA, como é que ocorre a adesão ao Registro Nacional Positivo de Condutores? Bom, nós fizemos nesse último ano uma visita em todos os estados no Brasil, nas secretarias de trânsito, nos DETRANS. O nosso secretário Frederico Carneiro ficou com essa missão. Então nós fomos do Oiapoque ao Chuí, de forma que a gente tem sensibilizado os DETRANS da importância dessa causa. Não só com relação à carteira motorista digital de trânsito, a possibilidade de você acessar outros serviços que a carteira nos traz, mas também, em especial, a questão do cadastro positivo de condutores. Dessa forma, a gente tem motivado os DETRANS, que têm autonomia nos estados, para que possam aderir a esses programas nacionais. Então, nós temos hoje alguns serviços, como, por exemplo, a transferência de veículo pela carteira digital de trânsito. Nós estamos hoje já com 15 estados que se aderiram a esse programa. Nós aqui no governo não temos essa capacidade de obrigar o Estado a entrar nos nossos programas, seja planos de segurança de trânsito, seja serviços de digitalização na agenda de trânsito, mas a gente tem tido uma adesão muito grande com relação a isso. Então o IPVA, eu acho que é uma próxima agenda, envolve aí uma questão também de custeio dos estados, mas tem tido muita sensibilidade por parte dos estados. É interessante também para os estados, sim, né? Ministro, falando um pouco então de segurança no trânsito, né, que acaba abarcando isso aí também, todos os 26 estados e o Distrito Federal, além de 32 entidades do setor produtivo, aderiram ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Exato. O que significa esse plano? O que representa esse ativo? Bom, então estamos falando do PENATRANS, que é esse Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Nós temos hoje um plano muito bem estruturado, foi construído a 4 mãos, inclusive com a sociedade civil, para que nós pudéssemos, então, focar na redução de lesões e também de óbitos nas nossas estradas no país. Nós chegamos a perder no Brasil 25 mil brasileiros por ano em acidentes de trânsito. Isso é um número inaceitável e a gente tem vindo trabalhando nesses últimos anos para reduzir o número de mortes no trânsito. A gente reduziu muito nos últimos 4 anos, viemos com a curva decrescente, mas nós estamos então estabelecendo junto com os estados programas para educar, para trazer a importância do cuidado no trânsito. É interessante que a gente em casa, quem tem aí filhos pequenos, toma todo um cuidado de botar algum tipo de proteção na quina das mesas, cuidado com cadeiras, coloca uma tela, por exemplo, numa janela, e quando está no veículo,
dirigindo, às vezes se esquece de colocar o filho com o cinto no banco de trás, e às vezes o risco que nós temos dentro de um veículo é muito maior do que você tem um risco numa residência. Então é sensibilizar o brasileiro da importância de ter esse cuidado com relação a se deslocar no trânsito nas nossas rodovias. As ações recomendadas, elas são mais voltadas assim para ações específicas, educacionais, por exemplo? Sim, nós temos uma agenda muito forte na parte de educação, semanas específicas no ano que nós trazemos essa agenda, junto com os DETRANs, junto com os órgãos também, com as polícias, que fazem esse trabalho junto conosco, os batalhões de polícia de trânsito nos estados, nos municípios, para que nós possamos então sensibilizar não só o motorista, mas aqueles futuros motoristas. No trânsito, todos nós fazemos parte, o pedestre, o ciclista, o motociclista e aqueles que estão ali com 16, 17 anos de idade, próximos a tirar a carteira de motorista. Nós temos junto também com o Ministério da Educação, colocado no currículo escolar, no ensino médio, para que o brasileiro ali possa já ter acesso às regras do trânsito e conhecer então como é que funciona a dinâmica no dia a dia. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre ferrovias, área aí da sua pasta. Pela segunda vez, o governo dedicou o mês de setembro a ações que impulsionem o transporte sobre trilhos. O que o senhor pode destacar aí das ações desse mês e o que seriam essas ações para impulsionar as ferrovias? Excelente. O modo de transporte ferroviário é o principal modo que nós investimos nesses últimos 3 anos e meio. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, o Brasil é um gigante e a gente produz muito no nosso interior. Nossos campos no centro-oeste, no oeste baiano, precisam fazer com que essas produções cheguem ao porto de forma sustentável e de forma competitiva. O setor ferroviário foi uma prioridade para nós e nesse segundo setembro ferroviário, nós fomos então fomentar ainda mais o setor ferroviário. Nós buscamos trazer algumas questões com relação a novas obras que nós iniciamos nesse ano, como a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Nós tivemos junto a Vale, que está construindo a ferrovia ali de Mara Rosa, no Goiás, a Água Boa, no Mato Grosso, um investimento de 3 bilhões de reais e a obra está em plena execução, a ferrovia no país. Acompanhamos também em Carajás, fomos a Carajás e fizemos ali uma viagem de transporte de passageiros na ferrovia de Carajás a Marabá, uma agenda extremamente importante que nós vamos agora no mês de novembro trazer também uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos 3 anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias, junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Nós lançamos um programa de frota verde, para que nós possamos trocar nossas locomotivas elétricas, e aí isso tem sido uma tônica no mundo, e o Brasil sai à frente também nessa agenda. Essa questão das ferrovias para transporte de passageiros tem essa preocupação ambiental também? Com certeza. Quando a gente está falando de tirar os caminhões das estradas e fazer com que essa produção, essa grande produção brasileira, que é a commodity brasileira, que tem grandes volumes, né, e baixo valor agregado, a gente garante então uma redução muito grande da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos uma ferrovia que nós estamos estruturando para construir agora nos próximos anos, que é a Ferrogrão, que vai ligar o Sinop, no Mato Grosso, a Meritituba, no Pará, vai tirar em torno de 1 milhão de toneladas de CO2 com a construção da ferrovia. Ou seja, esse olhar de sustentabilidade é fundamental também na agenda de infraestrutura. Ministro, o Marco Legal das Ferrovias permitiu à iniciativa privada a possibilidade de projetar, construir e operar estradas de ferro e terminais ferroviários. Em um ano, o senhor já tem um balanço do que foi feito? Não, é surpreendente o apetite do setor privado em investir no Brasil e especialmente no setor ferroviário. O novo marco trouxe o regime de autorização para o setor de ferrovias. Um regime que já funciona muito bem no setor portuário, já funciona também muito bem no setor aéreo, nos nossos aeroportos privados. A gente trouxe então para as ferrovias um regime que já estava dando sucesso nos demais modos de transporte. Então hoje, se você quer construir uma ferrovia, você pode agora solicitar uma autorização ao Ministério da Infraestrutura. Em 60 a 90 dias você é autorizado a construir a ferrovia. E a gente sabe da importância das ferrovias, principalmente para grandes plantas de celulose, para a indústria, para o agronegócio. Então, com o regime de autorização, o marco regulatório nos trouxe isso, permite agora que nós possamos expandir a malha ferroviária no Brasil sem a burocracia que nós tínhamos antes. O modelo de concessão que nós vínhamos trabalhando, ele é um modelo rigoroso, com um fardo regulatório muito grande e muitas vezes afastou o setor privado de investir no setor ferroviário. Mas e aí, com esse novo marco regulatório, foram estabelecidas também novas metas? Como é que é a perspectiva de futuro? Nós estamos falando nesses últimos meses, né? O marco começou a valer no mês de janeiro, foram 89 pedidos
de autorização ferroviária. Nós estamos falando, então, de novos 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Nós vamos praticamente dobrar o número de ferrovias operacionais no país. O investimento previsto é 233 bilhões de reais só com a mudança do marco regulatório. Em quanto tempo? Bom, essas ferrovias vão ser construídas pelo setor privado. Nas autorizações que nós já demos, elas têm 3 anos para ter o projeto e a desapropriação concluída. E o setor ferroviário é um setor que tem uma construção pesada, leva um tempo para realmente sair do papel. A nossa expectativa é que nos próximos 10 anos nós tenhamos então esses 20 mil quilômetros de novas ferrovias. Nesses 20 mil quilômetros, ministro, há uma expectativa aí de aumentar o escoamento da produção agrícola? Com certeza, além de aumentar o escoamento da produção, ele vai trazer desenvolvimento de novas regiões para a produção, especialmente na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é a nova fronteira do agronegócio no país. O setor ferroviário é fundamental porque ele leva à competitividade. Nós tivemos algumas ações no Ministério nesses últimos anos que reduziu fortemente o custo logístico no país. O país deixou de ser aquele país que é eficiente só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. Nós tivemos no ano de 2020, pela primeira vez na nossa história, o Brasil sendo mais eficiente do que o meio oeste americano para colocar seus grãos então no Oriente. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a Infra SA, né, que é a empresa que resultou da incorporação da EPL pela Valec, 2 empresas estatais. Começou a funcionar agora em outubro, se eu me corrija se eu estiver errada. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que a decisão de fundir, então, essas 2 estatais. Excelente, Mariana. No dia 5 de outubro, então, nós fizemos nossa primeira incorporação da história do país no governo federal. Foi a primeira vez que o governo federal pegou 2 empresas públicas e incorporou. Então, nós saímos, então, da Valec, que é uma empresa que tinha uma vocação muito grande para a construção de ferrovias, e a EPL, que é uma empresa de planejamento logístico, com a vocação para planejamento estratégico, planejamento de longo prazo, para estruturação de projetos. Então, nós incorporamos as 2 empresas no dia 5 de outubro. A empresa nasce agora com a vocação de estruturação de projetos, já toca hoje mais de 20 projetos para concessão rodoviária, toca também a parte de licenciamento ambiental, que é muito importante também para nós, faz o planejamento de longo prazo, planejamento integrado da nossa logística no país e vai contar também com a diretoria nesse momento ainda com a parte ferroviária. Nós tivemos então esse direcionamento, uma vez que a EPL não tinha ainda concursados, empregados concursados da empresa, e a Valec tinha ali pelo menos 400, 500 empregados concursados. À medida que nós tivemos a mudança no marco legal, que acabamos de falar, e o setor privado começa a assumir o protagonismo na construção de ferrovias, nós vimos a necessidade de recapacitar esses empregados da Valec, que é uma mão de obra extremamente qualificada, e ajustar então para que eles pudessem junto conosco trabalhar agora com a estruturação de projetos, com planejamento de longo prazo do setor de infraestrutura. Essa fusão trouxe também economia para o governo de uma forma geral. Sim, nós estamos estimando agora, no primeiro ano, uma economia de 100 milhões de reais de custeio, de forma que a gente tem então agora a redução do Estado, mas a busca pela eficiência. Eu estou no governo há 15 anos. E nesses últimos anos eu vi por muitas vezes a busca de reduzir o Estado de forma não tão racional, onde você cortava diretores, cortava coordenadores, funções realmente que eram o braço executivo do governo. Dessa forma, a gente reduz o tamanho da máquina, cortando custeio, trazendo eficiência, mas mantendo a essência do serviço público, que é o servidor público. O servidor público é extremamente importante para que nós possamos transformar esse país. Eu, como servidor público, sei da importância de termos, então, aqui em Brasília, atores, engenheiros, administradores, jornalistas que sabem da importância de construir esse país gigante. Então, são atores importantes e a gente tem buscado, então, racionalizar esse uso também das empresas públicas. Bem, nós conversamos, então, com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer ao senhor pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado Mariana, obrigado Naci, é um prazer estar aqui. Vamos juntos então construir esse país gigante, um país que tem se transformado nesses últimos anos e nós não podemos regredir. Vamos em frente. O setor de serviços cresceu 0,7% em agosto. É o 4º mês seguido de aumento. No acumulado do ano, o crescimento supera os 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O empresário Charles Barbosa é dono de uma confeitaria e cafeteria em Brasília. Ele e a esposa montaram um empreendimento antes da pandemia, mas só abriram este ano. Charles conta que o negócio cresceu tanto ao longo do primeiro semestre que, em agosto, eles precisaram contratar novos funcionários e aprimorar o cardápio. A gente viu que teve um recebimento muito bom e aí a gente acabou colocando algumas tostas diferentes, algumas bebidas diferentes e aos pouquinhos